Olá, líder Habitudes, tudo bem com você? Fernanda Portes aqui. Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a lição Prova Relâmpago. Essa lição é uma lição bem interessante, mas ela é a lição que mais se difere das outras na questão de estrutura, tá? Então é muito importante você fazer um acompanhamento especial na semana dessa lição com os alunos, porque ela não vem aqui trazendo textinhos, explicando tanto quanto as outras, mas ela traz testes para que a gente entenda, tá? Antes de mais nada, lembre de orar, ler a lição antes de você vir assistir esse vídeo, mas principalmente ore para que o Espírito Santo fale com você e ministre ao seu coração, para que você seja um líder que testemunha da obra de Deus através desse curso na sua vida, tá bom? Mas vamos lá. Antes de mais nada, você tinha uma tarefinha do notebook pessoal, tá? Essa tarefa basicamente é pra gente conversar rapidamente para eles sobre os conteúdos que eles têm assistido. Preste bastante atenção no que eles vão te contar, porque às vezes eles vão falar: nossa, eu assisti um conteúdo e normalmente eu vejo, a pessoa sempre mente, sempre isso. No final, talvez seja interessante se a pessoa falar que aquilo é um hábito de assistir tal coisa e ela percebeu que tem mentira, você indicar que ela pare de consumir aquele conteúdo. Olha, então você já percebeu como é que é esse conteúdo? Pare de ver, tá? Qual que é o principal objetivo dessa tarefa? Que eles prestem atenção no que eles estão vendo. Não é para incentivar eles a assistirem nem nada, mas é para que eles prestem atenção no que tipo de conteúdo eles estão vendo, se tem coisas boas ou ruins. Então, por exemplo, assistir The Chosen. É um conteúdo maravilhoso que nos edifica. Você tá cansado, às vezes quer distrair a cabeça alguma coisa. O que eu vou fazer? Cara, vou assistir uma série, né? Às vezes o The Chosen não consegue trazer tanto alívio assim, porque é uma série bem interessante, que fala sobre a palavra de Deus, mas é uma forma de você não colocar conteúdos vazios, né? Então, basicamente, abri o parênteses aqui do The Chosen, mas, né, enfim, vamos voltar aqui. É para eles perceberem e analisarem o que eles têm assistido, tá? Então, quando eles compartilharem rapidinho ali, não empolga muito, tá? Você já trazer isso. E você também aproveita e assista algum conteúdo para que você possa dar exemplo para eles. Conteúdos que às vezes você percebe que é ruim, às vezes conteúdos que são bons e, enfim, traga essas circunstâncias, ok? E aí nós vamos direto para a prova relâmpago, tá? Chegue lá, não fique ansioso. Ah, vai ter uma prova, não sei o que, calma, finge que tá tudo bem, tá? Não chega chegando. Bom, então vamos para nossa lição. Nossa lição de hoje é prova relâmpago. Vocês fizeram a lição, gostaram? Como é que foi as provas? Conseguiram entender? Tá? É importante vocês às vezes mandar conteúdo para eles, mandar os versículos das provas, né? Ou às vezes nós temos 10 testes, né? Cada dia mandar falar para eles sobre a explicação de 2 testes. Gente, ó, hoje aqui eu vou mandar para vocês o teste das pequenas coisas. O que esse teste vai dizer para nós, né? Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, se você vive desde as pequenas coisas, você é fiel, você serve com os seus dons nas coisas simples, nas coisas pequenas do dia a dia. Você não precisa de um mega trabalho, uma mega profissão, uma mega coisa para entregar os seus dons. Se você faz isso nas pequenas coisas, você está sendo fiel, né? Quais são as suas motivações, né? A gente precisa saber as nossas motivações. E muitas vezes nós vamos passar por testes que vão revelar isso. Gente, direto a gente passa por teste. Muitas vezes Deus não revela a nossa motivação para o outro, mas para nós mesmos. A ponto da gente olhar e quando não tem determinada coisa, a gente não faz. Ah, não, eu não faço esperando elogio. O elogio não vem. Vixe, você fica como? Então é importante você ir comentando sobre cada um desses testes com ele. Mordomia, né? Este põe em evidência a nossa sabedoria e generosidade ao lidar com os recursos que recebemos. Você sabe que você é mordomo de Deus? Que não é só o 10%, é o 100% que é de Deus, o seu tempo é de Deus. Porque você, quando aceitou Jesus, você se tornou servo, você é filho amado de Deus, mas você também é servo porque ele é seu Senhor, né? E você sabe que entre, vamos colocar aqui entre aspas ou não, você deve satisfação de tudo que você faz para Deus, né? Então, assim, esse da mordomia é muito interessante. Ele sempre traz mais ou menos duas perspectivas, né? Muitas vezes desejamos ter mais do que possuímos ou contar com recursos diferentes. Deus diz: usa o que você tem. Você tem sido responsável e vivido o reino de Deus com aquilo que você tem?
que você está esperando para fazer o que você precisa, né? E aí vai falar sobre a fidelidade com aquilo que nós já temos. Porque muitas vezes nós damos desculpa por recurso, mas quem não faz com o que tem, não faz se tiver algo melhor. Então a frase é: faça o melhor que você pode, com o melhor que você tem, enquanto você ainda não tem algo melhor para fazer melhor ainda. Tá bom? E aí a gente vai pro deserto, e aí você vai explicando para eles. Tem alguns que às vezes nem a gente sabe muito bem, mas a gente lê o que tá aqui, pensa, pede pro Espírito Santo trazer revelação, que ele vai revelar. Eu gosto de grifar, ó, dica para você, líder, as palavras-chave. Não sei se vai dar para ver, acho que não, ó. Que aí resume. Então, por exemplo, do deserto aqui, eu grifei. Exercer, capaz de exercer o nosso papel, mesmo se a vida não estiver bem. Então, é isso que resume, ó. Este teste, ele vem quando nos sentimos espiritualmente secos, como se estivesse no deserto. Ele revela o potencial que temos para mudar e entrar em um novo patamar de crescimento. Prova que somos capazes de exercer o nosso papel mesmo quando a nossa vida não está bem. Então, às vezes nós estamos passando por dificuldade, mas nós conseguimos exercer o nosso papel, ser fiel, né? Credibilidade, você é íntegro, né? Você é uma pessoa que as pessoas têm crédito, confiam em você, né? Você é uma pessoa que abre mão, que negocia, não, mas é para não chatear o fulano, porque senão vai, né? Vai que não aceita Jesus. Como se a gente precisa de ajudar Deus, né, cara? Tudo bem. Enfim, você tem credibilidade, você é íntegro, né? Em tudo que você faz. Teste da autoridade, revela a nossa atitude para com a autoridade instituída por Deus, né? Então, se você tá andando aí submisso, né, de forma consciente, mesmo quando você discorda, né? Eu tenho passado por uma situação assim que tem sido um conflito, né? Porque tem os meus pais, tem os meus líderes espirituais, e aí tá todo mundo ali, meu Deus, para onde eu vou, quem eu escuto. Tem sido bem interessante, porque às vezes a gente quer ouvi-los porque é conveniente, quando não é, a gente não quer. Mas a gente orar e pedir o discernimento espiritual de Deus, tá? Ao da ofensa, que é maravilhoso, prontidão para perdoar. A pessoa ofendeu, falou mal de você, já perdoa, filho. Não deixa o inimigo ganhar raiz no seu coração. Seja rápido em perdoar. Quem é rápido em perdoar dá menos lugar pro diabo, tá? Teste de guerra, se a gente está dentro da visão divina, diante das circunstâncias e adversidades. Tempo, vivendo com qualidade e agarrando as oportunidades. E o teste do Senhor e o de Deus, que revela a resposta do nosso coração aqui é aquilo que constitui a autoridade máxima em nossa vida. Quando a vida se torna difícil, que vós determina o que iremos fazer. Quando a vida se torna fácil também, quem determina o que iremos fazer o tempo todo. Tá bom? Então esses são os testes, é importante a gente trabalhar com eles, tá? Eu falei pra você ir com calma, mas vamos voltar lá rapidinho, perdão, tá? Você vai lá, pergunta pra eles como foi, se eles entenderam, se eles viram. Deixa eles falar, não com calma por causa do tempo, mas não fica apavorado. Aí fala, gente, agora vocês vão fechar a apostila de vocês, porque nós vamos fazer um teste, tá? Se você puder imprimir a provinha, maravilhoso. Se não der, qualquer coisa você manda no WhatsApp para eles poderem abrir, verem, ou coloca aí no slide, mas se puder, ótimo, tá? Dica, deixa eles fazer a prova, dá lá para eles mais ou menos 6 minutos, né, que é o tempo para responder cada questão, ou 5 minutos, que dá tempo. E aí você corrige com eles, fala para eles, gente, vamos abrir lá, tá? A resposta, basicamente, de todas as questões está no princípio de cada lição. A única lição que é, assim, de boa, é o inventário pessoal, porque é para eles colocar o que eles já tinham colocado lá. A questão é se eles lembram, né? Se eles estão colocando as mesmas coisas ou se eles estão colocando outras, porque aí quer dizer que eles não se lembram ou eles não têm isso tão claro, né? Que há ouro dentro deles, né? E quais são as peças de ouro que há dentro de você, né? Isso é importante a gente colocar aí os nossos talentos, aquilo que Deus colocou em nós. Seria melhor ainda se eles colocassem questões que a gente leu em Efésios, né? Então, você é amado, você é escolhido. Então, se você for corrigir, talvez coloque isso como uma resposta, entre aspas, certa. Seria interessante também, tá bom? Eu não tinha pensado nisso antes, mas olhando aqui agora eu pensei nisso. E aí a gente vai para o nosso princípio maravilhoso, tá? Um líder passa por testes à medida que amadurece. Então, para a gente ir para a nossa próxima fase da escola, não por idade, mas por maturidade, a gente vai ser testado. Deus vai nos testar. E algo muito interessante que eu gosto de dizer é o seguinte: Deus já sabe o que está no seu coração.
Deus já sabe o que tá. Então, para que ele nos testa? Por que ele nos testa? Para que você saiba. Para que você entenda que você não está pronto ou que você está pronto. Para que você entenda que você já amadureceu naquilo. Então, tem gente que está passando pelos mesmos testes e não está evoluindo. E o mais engraçado é que ela ainda não entendeu isso, né? Então, Deus nos testa não para que ele saiba, porque ele já sabe que está no nosso coração, mas para que nós possamos saber e a gente entender que a gente ainda não amadureceu, tá? E conforme a gente vai amadurecendo, nós vamos passando por novos testes, tá? Essas provas vão desde avaliação sobre motivação, teste de submissão, autoridade, prova de integridade. Elas revelam o potencial e a maturidade do líder e são um caminho para o progresso. Para que serve a prova? Para revelar maturidade maturidade e potencial. Então, eu sou maduro para lidar com isso, para viver isso? Ainda não, né? Eu já alcancei o meu potencial, já desenvolvi minhas habilidades, já busquei algo em relação a isso. Então, a prova é algo revelador, por isso que ela é necessária, né? Porque senão a gente não tem como saber. Não, eu acho que eu sou madura. Não, você precisa saber mesmo. Como é que a gente sabe que a gente é maduro? Pela forma como a gente lida com as circunstâncias. E sabe o que é o mais legal? Quando a gente compartilha, a gente tem um mentor, um discipulador, alguém que você compartilha algumas coisas, porque ele olha e fala assim, olha que legal, você já amadureceu nisso, isso é ótimo. Ou ele fala assim, olha, você já falou disso há algum tempo atrás, você tá percebendo que você não está amadurecendo nisso? Gente, isso é muito bom, tá? Então tem alguém que nos ajude nisso. Por quê? Porque as provas vão revelando. E porque elas revelam, elas são um caminho para progresso. Eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde eu preciso estudar mais, onde eu preciso me desenvolver mais. E aí eu busco isso em Deus, eu busco isso na palavra, eu busco isso em oração. Certo? Então, a gente precisa deixar claro para eles a importância dos testes e que a gente precisa estar atento às circunstâncias que nós estamos vivendo, porque as circunstâncias estão ali para revelar. E quando que eu aprendo? Na vivência, nas disciplinas espirituais diárias. É tipo escola mesmo. No dia a dia eu vou buscando na palavra de Deus, aquilo vai entrando no meu coração, e aí chega um momento, pum, a palavra passa na gente. Aí a gente percebe que a gente ainda não tá conseguindo viver, e aí a gente precisa buscar mais em Deus. E aí tem outras circunstâncias, e aí a gente já consegue, e aí a gente entende que a gente tá amadurecendo. E aí vem outra circunstância, trazendo mais alguma coisa, apertando um pouco mais. Então, por exemplo, se você for olhar aí no seu mês, né? Acho que pelo menos uma vez por mês a gente vive testes de integridade. Só que a gente não presta atenção. A gente tem oportunidade de mentir, a gente tem oportunidade de dar um jeitinho, a gente tem muitas oportunidades de fazer várias coisas. A gente está fazendo ou não? Quando a gente olha para isso, a gente se surpreende o quanto a gente muitas vezes é falha. E aí a gente precisa orar e pedir para que Deus traga arrependimento mesmo no nosso coração, para que a gente viva essa transformação através da presença do Espírito Santo e buscar viver dessa outra forma. Então, essa lição requer intencionalidade, de olhar para as provas e não apenas o professor está nos avaliando, mas essas provas nós precisamos ser aquele que vai corrigir. Nós precisamos ser aqueles que vão olhar para aquilo que nós já aprendemos e falar, opa, tá certo ou tá errado? Eu cresci ou não? Tá? Então isso é algo muito interessante de trabalhar com eles. Esse filme é muito bom, O Último Samurai. Tem a explicação dele na apostila, ele é muito claro. Ele vai lá, tem uma situação, ele não concorda, né, com o exército, coloca lá a prova e fala assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês que eles não estão prontos. Como é que ele faz isso? Colocando a prova. Ele sabe, os caras não estão acreditando, ele vai lá e mostra. E aí acabou, né? Não tem como. O cara vai do mesmo jeito, mas pelo menos ele mostra, tá bom? Mas leiam na apostila que tem a explicação certinha lá. Já os corajosos não tem. Mas essa cena é a cena de um homem que tá trabalhando numa empresa, ele é imigrante, tá ali há pouco tempo, e aí o chefe dele coloca ele, né, num teste de integridade. Né? Você pode deixar eles assistirem e eles responderem depois, porque é bem óbvio a cena. Você não precisa explicar antes, se você não quiser, se você quiser, você pode. E aí ele vai ser testado. E aí ele é testado e ele é aprovado, né? Mas muitos ali não foram, porque acharam que tinham que fazer o que era conveniente. Mas ele não, ele seguiu seus princípios. Isso é muito importante. Mesmo com muitas coisas em risco, ele precisava tanto daquele trabalho, mas ele não abriu mão, tá? Então a gente reforçar isso também é legal. Gente, essa lição não tem muitas coisas, mas elas têm muitos vídeos. Então, você não pode se empolgar muito na hora da prova e nem falar muito, porque senão pode ser que não dê tempo, tá? Na dúvida, qualquer coisa, você vai dando uma acelerada aí pra
eu acho que não é legal pular nada, tá? Nós temos esse vídeo também, que é de um cara na academia, que ele vai falar por alguns minutos, acho que é 5 minutos, sobre a importância das provas na nossa vida. Porque elas, assim como na nossa musculatura, é nessa vivência diária que a gente vai ganhando os músculos e a gente precisa se nutrir da palavra, a gente precisa nesse dia a dia buscar mesmo, né? Se revestir. Porque é naquilo que a gente faz diariamente, se alimentando, se suplementando, buscando no Senhor, que nós vamos viver de maneira forte, como um guerreiro, né? Que vai passar pelas provas e vai ser aprovado porque antes foi habilitado para isso nas disciplinas espirituais, tá bom? Então, é um vídeo bem interessante que vale a pena passar para eles. E aí, a lição praticamente, ela meio que acaba, né? Porque não tem avançando, não tem dinâmica, não tem nada. A dinâmica é a própria prova, né? A prova não constrói o nosso caráter, ela apenas revela, tá? O que que constrói? As disciplinas espirituais diárias, de buscar, de desenvolver, mas as provas revelam. Então, é nesse momento que a gente precisa ver. Cara, aconteceu uma situação, eu não tive segurança emocional nenhuma, me descontrolei, sabe, agir com isso, fiz aquilo, fiz outra coisa. Você vai precisar olhar e ver, cara, isso aqui revelou. Se a gente não for intencional, em toda vez que a gente passar por uma circunstância, observar como a gente se saiu, dificilmente a gente vai conseguir ter a prova como algo revelador, tá? Ela não revela para todos, ela revela para quem busca olhar para a prova e ter essa revelação. Se você faz uma prova e nunca corrigiu, nunca foi na correção dela, você sabe o que você errou, o que você acertou? Não. Então, muitas vezes nós estamos passando pelas provas da vida desse jeito. A gente faz a prova, mas não olha para avaliar, não busca em Deus entender o que a gente está fazendo de errado. Então, é muito importante reforçar isso com eles. A prova, ela revela. Então, você precisa ouvir a correção. Você precisa ouvir o que aconteceu. Você precisa saber a sua nota, né? E você só vai conseguir se você for avaliando você em cada etapa, em cada circunstância, tá bom? Aí nós temos o exemplo da página 30 que eu já falei com vocês, tá? Vê se eles têm dúvidas, se eles não entenderam algum, se eles querem perguntar, dá uma pincelada em algum com eles, às vezes eles entenderam diferente, tá bom? Isso é importante. E aí a gente vai pro Consultando a Bíblia, tá? Se você puder mandar e incentivar eles a ler a história de Abraão, é muito interessante. Tem os Salmos também que vai falar que Deus sonda o nosso coração, né? A pergunta aqui. Aí tem essa da minha insuficiência, minha estagnação e meu progresso para eles avaliarem, tá? Isso é muito importante, tá? O começo aqui, eu não pincelei com vocês, mas o começo da lição vai dizer sobre a importância das provas, usa a questão da professora, né? Que assim como a professora, Deus também não quer aplicar, mas é necessário, tá? Por que eu tô passando aqui? Eu coloquei até os versículos aqui para vocês ler com eles, tá? Algo importante, o praticando a verdade. Gente, esse praticando a verdade aqui, eu particularmente não passo ele pros alunos, tá? Porque eu acho ele muito complicado e acho que ele faz algo que eu não acho legal, que é você talvez meio que criar uma circunstância para colocar o outro à prova. Isso aí eu não acho legal, tá? Eu acho que isso não é o nosso papel. Esse é o papel de Deus, não é o nosso, tá? Então eu isento os meus alunos de fazer, mas peço para que eles de alguma forma busquem trazer exemplos, coisas que eles já viveram, tá? E como a próxima lição é o combustível emocional, eu falo para eles, olha, gaste energia, né, de vocês fazendo mesmo a lição do combustível emocional. É uma lição maravilhosa. Incentive eles a começar a fazer o quanto antes, a orar, a olhar mesmo, ser sincero, ver as lacunas, né? Já começarem a orar para que Deus envie pessoas, né? Para estar preenchendo, para que eles cheguem na próxima aula já compartilhando algo sobre isso. É uma lição poderosíssima. Essa lição mudou minha vida, porque a primeira vez que eu fiz, eu chorei muito, porque estava tudo meio vazio. Mas com o passar dos anos, o Senhor tem preenchido as lacunas. Isso é bom. Deus não faz da noite para o dia. Deus é um Deus que é Pai e Ele quer que a gente viva o processo de amadurecimento, que é o que essa lição vai dizer. Ele vai nos fazendo passar por testes e circunstâncias que nos amadurecem. Mas quando nós clamamos e buscamos nele a resposta, Ele faz. Então, que Deus nos abençoe, que você capacite os seus alunos a viver uma semana de
revelações através das provas que eles estão vivendo. Que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente e que você também possa aprender com as provas e as circunstâncias da sua vida, porque elas têm revelado algo da parte de Deus para você. Deus abençoe.